Mas agora tem uma nova muleta, né, lançada pelo Corinthians, que é o patrocinador vai pagar. Então surgiu agora a história que o patrocinador vai pagar o Oscar, como paga no Fluminense o Thiago Silva, dizem, né? E assim vamos. Isso aí é de uma cara de pau impressionante, que é mais ou menos assim. Olha, eu devo a várias pessoas, eu consigo dinheiro, mas não consigo dinheiro para pagar ninguém, só para pagar um jogador a mais, que é um jogador caro. Cara, isso não tem menor cabimento, isso é uma desfaçatez, é mais um filhote desse mercado desregulamentado no futebol brasileiro, que vale tudo, é uma bagunça danada. Então o cara não paga ninguém, ou paga poucos, ou fica devendo, não paga todo mundo que deve, e contrata um jogador caro. O São Paulo, na verdade, ele está dividido entre pessoas que querem levar adiante um plano de reestruturação e outras que querem viver vida louca, contratando mesmo, tal, e como se não houvesse amanhã. Alguns querem ser Palmeiras, outros querem ser Corinthians. É isso que me parece muito claro, né? O Oscar é um jogador que está há muito tempo fora, mas ainda tem uma boa idade, acho que ele pode render bem aqui no Brasil, né? E acho incrível como, assim, até os setoristas mesmo dos clubes não questionam essas coisas. Todo mundo quer dar a notícia, que não tem notícia ainda, né? Tem uma possibilidade, concretizado não tem nada, mas vai acabar fechando provavelmente. É esse tipo de coisa. Não, jogador, trouxe fulano, vem ciclano. Agora, pegar o dirigente e falar assim, ô meu amigo, vem cá. Eu pergunto sempre, eu já estou até perguntando aqui, como é que é isso, afinal? Semana passada, mesmo a história que houve lá de quem mesmo que eles saíram com essa? A última foi o Dybala. Eu questionei a pessoa de São Paulo, porque, vem cá, vocês me disseram uma coisa, agora estão fazendo outra, como é que é isso? Né? Não, a gente não vai, agora vai, mas é o patrocinador que vai pagar. Ou seja, vai continuar na roda viva. O Oscar é um jogador que, chegando, ele melhora o nível técnico do São Paulo, é óbvio isso, né? A tendência é essa. Mas o clube vai continuar com um problema muito maior do que a falta de um jogador no meio-campo, que é o problema da dívida que vai bater provavelmente a casa de 1 bi nesse ano. E ao invés de fazer um esforço para arrecadar mais dinheiro, pagar a conta, reduzir a sua dívida de curto prazo, especialmente, o São Paulo vai nessa vida louca. Eu já falei aqui, o que o São Paulo pagou no ano passado de juros dava para contratar o Pedro. Não assim que nem o Oscar, é pagando a multa. Vai continuar essa torneira aberta pagando os juros altos se não tiver um freio assim bem brusco. Certamente alguém dirá, não, faremos as duas coisas. Sim, mas é muito interessante como essa muleta é tolerada pelo universo do futebol, que é, não, eu tenho dinheiro, mas só para contratar o jogador, que o patrocinador só me ajuda ali. A pagar a dívida ele não ajuda, ninguém ajuda. É muito fácil repetir esse tipo de coisa. E os clubes vão fazendo isso cada vez mais. É como na história das SAFs. O cara compra um clube, assume ali um clube de futebol que tem uma grande dívida, ele não precisa pagar a dívida. Aí entra a recuperação judicial, aí você vai ter descontos, perdão de dívida, renegociação, você não desembolsa aquele montante, reduzimos a dívida em 300 milhões. Desembolsou 300 milhões? Não, muito menos que isso, uma quantia muito inferior, como costuma acontecer. Né? É isso, e assim vamos vivendo essa vida louca de um futebol desorganizado, desestruturado, e também uma mídia que só sabe falar de contratação. É bem chato isso aí, sinceramente é bem chato. É muita coisa que a gente pode discutir aqui além disso. Eu acho que o São Paulo dá um sinal aí de um total descontrole, sabe? Vai continuar nessa divisão, buscando não ter um equilíbrio, uma estrutura, uma organização. E sim, tapar o sol com a peneira, e não ganhando competições. Né? Ganhou uma Copa do Brasil em todos esses anos, e um paulista só. Enquanto o Palmeiras, né, que tem uma outra situação, além de ter condições muito mais poderosas, digamos assim, no mercado, ganha campeonato, vira e mexe ganha campeonato. Esse ano não ganhou nada além do Paulista, foi considerado um ano ruim. Né? E o São Paulo, se for olhar, vários dos últimos anos não ganhou nenhum título. Esse ano ganhou a Supercopa, que foi tratada até por muitos São Paulinos como se fosse uma Libertadores, o que eu acho até que é um sinal desse momento ruim de São Paulo. Você tratar uma vitória de Supercopa como se fosse uma Libertadores. Claro que não é, né? Passa muito longe disso. Foi legal naquele momento ali, mas é um título muito menor. Né? Porque é uma situação do São Paulo que isso é sempre uma coisa que eu coloco aqui na mesa. Porque patrocinador pagar. Aí eu até levantei isso uma vez, né? E eu vou até trazer o debate que a gente teve, que eu falava, gente, mas se o patrocinador quer pagar, se o patrocinador tem dinheiro, ele pode escolher a forma como ele gasta o dinheiro dele. Só que aí o Mauro e até, não sei se foi o Bruno, trouxeram um contra-argumento, e que aí é verdade, né, Bruno? Que é a situação, tá bom, o patrocinador chega, ele quer pagar o Depay, ele quer pagar o Oscar, ok. Agora, e o clube? Como é que ele vai falar para um jogador que não está recebendo em dia,
ou que não foi paga ainda a sua venda, a sua compra, como é que ele vai falar, a gente tem o dinheiro do Depay, a gente tem o dinheiro do Oscar, porque o patrocinador paga. Mas aí o jogador pode falar, tá bom, mas o patrocinador então tá aqui só para pagar o Depay? Só para pagar o Oscar? Eles vão jogar sozinhos? Então tá bom. Então eu não vou ser pago porque o clube tem que gerir o dinheiro que ele recebe. Aí que tá, né, Bruno? Será que o patrocinador, ele deve ter esse direito de escolher onde ele vai botar o dinheiro ou não? Ou o clube vai falar, me desculpa, meu amigo, você coloca o dinheiro, a gente vai colocar a sua marca no clube. Mas a gente escolhe como vai gastar o dinheiro que você está dando pra gente. É uma dúvida, né? É um debate pro torcedor que está assistindo a gente aqui agora. É uma situação que pode ocorrer. Ocorreu algumas vezes no Fluminense, né? Na época que tinha a Unimed patrocinando, né? Alguns jogadores eram bancados pela empresa, e os mais caros, os mais famosos, e alguns jogadores que tinham problemas ali com o clube, né? O Fluminense ganhou muitos títulos naquela época, mas também teve brigas contra rebaixamento, e muitos que acompanhavam o dia a dia atribuem a isso em alguns momentos, né? Que alguns jogadores que recebiam mais, recebiam em dia, e outros em alguns momentos tinham problemas, né? Tinham atrasos. É uma coisa que pode acontecer, é bom ficar claro quem é o patrocinador, como vai pagar, como vai ser, porque quando o Daniel Alves veio para o São Paulo, também a história vai ter alguém que vai ajudar o São Paulo a bancar, e não teve ninguém, né? E o São Paulo está pagando o Daniel até hoje. Então é bom deixar claro quem é. Se o Oscar for contratado mesmo, vai ter também uma justificativa, a diretoria vai dizer que está já diminuindo a sua folha salarial, mas o Oscar, claro que ele não vai ganhar o que ele ganha na China, mas ele vai ganhar um belo salário. Nessa semana estão deixando o São Paulo Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, o Lisieiro deve sair também, e mais algum, Rafinha também já saiu, e pode sair outros aí, o Galopo pode sair, vão sair de 8 a 10 jogadores aí, né? Alguns já ainda não anunciaram oficialmente, mas o Rato vai para o Vitória, o Michel Araújo e o Nestor vão para o Bahia, o Lisieiro deve ir para o Sport, o Rafinha deve ir para o Coritiba e encerrar a carreira lá. Então algumas mudanças estão acontecendo, está diminuindo a folha salarial, mas o Oscar deve vir com um salário bem alto. Não, como eu falei, não o que ele ganha na China, mas deve vir com um salário bem alto. Então vamos ver como é que eles vão se virar, que também, assim, às vezes você traz um grande jogador e aposta muito nisso. O Depay no Corinthians, tecnicamente, ele melhorou muito o time do Corinthians, sem dúvida. Ele é um jogador que ajudou muito o Corinthians, não só ele, como outros que chegaram. Quando você coloca um jogador, por melhor que ele seja, às vezes as coisas também não andam. É um tipo de jogador que o Zubeldia quer. O Zubeldia deu uma entrevista outro dia para a ESPN, ele falou que ele quer mais um meia que seja capaz de jogar por dentro e jogar pelo lado. Ele até justifica que o Rames Rodrigues não teve muito espaço porque não conseguia jogar pelo lado, só centralizado, e também no dia a dia, isso ele não falou, mas deu a entender que também não mostrou nada para ganhar espaço, né? Em relação a outros jogadores, ele citou o Lucas e o Luciano como concorrentes diretos. O Oscar tem mais essa versatilidade, mas é uma questão que o São Paulo vai ter que entender. Como é que ele vai levar esse acordo para diminuir, para melhorar a sua situação financeira, que realmente a dívida está batendo em quase 1 bilhão. Ele vai realmente tirar o pé ou não? Até certo ponto. A política do clube já está bem agitada, ainda faltam 2 anos para a próxima eleição, mas o presidente não vai ficar. Teoricamente, ele não pode mais se reeleger. Aí há uma briga no mesmo grupo, não tem oposição no São Paulo. Mas dentro do mesmo grupo tem muita gente que quer a presidência, né? Se tiver disputa, vai ser entre pessoas que estão no mesmo grupo. Então tem muitos fatores aí no São Paulo, né? Anda bem agitado o time do São Paulo aí nos últimos meses. É uma situação, né, que o São Paulo vai ter, Vamp, agora falando do campo, né? Fechando com o Oscar, que há possibilidade de fechar ainda hoje, né? A gente vai tentar trazer notícia aqui, vai tentar trazer informação. Eu mesmo até vou tentar falar com algumas pessoas do São Paulo, talvez o Bruno deve conhecer pessoas lá também. Agora, dentro de campo, Vamp, tem tudo para ser um baita meio de campo, né? Você ter Lucas e Oscar jogando juntos é um meio campo de criação muito forte, porque o Lucas vai ser um atacante que vai usar velocidade pelas pontas, tendo o Oscar como aquele cara de criação e ainda tendo o matador o Caleri, né? Ou seja, qual é o peso, Vamp? Você foi meio campo, eu sempre gosto que você fale mais dentro do campo.
Qual o peso de um Oscar no futebol brasileiro hoje? Você acha que é um jogador que tem uma qualidade que faça muito a diferença ainda? Eu vou ser sincero. Eu tenho muito mais otimismo no Oscar do que tinha com o Felipe Coutinho. Porque o Felipe Coutinho não jogava, ficava lesionado, não tinha uma boa fase há muito tempo. O Oscar não. O Oscar era titular, tudo bem que era na China, mas era titular. O futebol chinês não abria a mão do Oscar para ninguém. Ou seja, o cara ainda fazia diferença, estava jogando, e eu tenho mais otimismo, porque são dois caras que até disputavam vaga na seleção. Por isso que eu estou comparando. O que você espera do Oscar dentro de campo e qual diferença que ele poderia fazer nesse São Paulo, velho Vamp? Boa tarde, Tico, Mauro, Bruno, boa tarde a todos, né? O mercado da bola aí, né, aqui no Brasil, todo mundo se movimentando. O Oscar está livre no mercado, outras agremiações também tiveram interesse na contratação, se cogitou de ele ir até para os Estados Unidos. Como reforço dentro de campo, eu sempre gostei do Oscar jogando. Até na Copa do Mundo, que o Brasil é eliminado pela Alemanha nos 7-1, ele faz o gol. Achei até que ele foi um dos melhores jogadores do Brasil naquela Copa de 2014. Né? Agora a parte financeira, aí é com os caras lá que estão lá no financeiro se mexendo. Na parte de bola, como você me perguntou, lógico que é um meio campo forte, ele e o Lucas, né? E ele chegando agora, pegando as férias, tendo um tempo de trabalhar, fazer uma pré-temporada, começar. Você falou do Coutinho, o Coutinho chegou também com um bonde andando. Vamos esperar para ver o Coutinho na próxima temporada. Né? Se lesionou demais pelo Vasco. E o Oscar não tem esse histórico de lesões, né? Para mim é um grande reforço, Tico. Um reforço mesmo de peso. É um reforço que muda o patamar de um clube, né? Mas que com certeza vai ser muito caro. Lembrando, gente, o Oscar recebia quase 2 milhões de reais. Quase 12 milhões de reais por mês na China. É um jogador que é óbvio que ele vai vir para ser um dos jogadores mais bem pagos do Brasil. Né? O Depay está custando 3 milhões. Um Oscar não vai vir para o Brasil para ganhar menos de 2 por mês. Eu acho, pelo menos. É o que eu suponho. Não sei se vocês concordam. Agora, Mauro, para o patamar, né, de jogo do São Paulo, o que você acha se confirmar a contratação do Oscar? Lembrando aqui alguns números, tá? Do Oscar, que a gente vai colocar aí, ó. São 29 jogos, 14 gols e 20 assistências. É nessa última temporada do Oscar. 29 jogos, 14 gols, 20 assistências, 150 passes decisivos. Os números são excelentes. Até por isso que o futebol chinês, o Flamengo chegou a tentar negociar o Oscar e os caras não abriram mão de jeito nenhum. Não, a gente não abre mão do Oscar. A despedida do Oscar, né, foi uma despedida, torcida, o clube fazendo homenagens pro Oscar. Foi um jogador, Mauro, que chegou a ser titular da seleção brasileira, né? Foi titular da seleção brasileira, se eu não me engano, em 2014, né? Foi o Oscar, jogava naquele time da Copa das Confederações, também de 2013, 2014, mas depois que ele foi para a China, ele perdeu espaço na seleção. É um jogador muito diferente, Mauro, na sua opinião, para o futebol brasileiro? E quais as principais virtudes do Oscar, na sua opinião? Cara, eu não consigo fazer uma análise sobre o Oscar. O Oscar está com 33 anos, ele está na China há muito tempo, eu não sei qual é... Eu não me atrevo. Quando o Hulk veio para o Brasil, aí eu fui me basear nos números e falei, pô, os números do Hulk eram bem modestos no final dele. Aí eu coloquei uma questão, falei, olha, não sei se vai ser uma boa contratação, os números dele na China não são bons, o cara chegou aqui e destruiu. Destruiu. Aí teve atleticano dizendo que eu disse que o cara não ia jogar nada. Eu nunca falei isso, falei, eu não sei, os números não são animadores. Você vê, não vejo jogos do futebol chinês, não assisto jogos do Oscar há muito tempo, não sei como ele está. Não sei até que ponto a régua do futebol chinês serve para a gente como um parâmetro, né? Até porque o futebol chinês hoje não está mais naquela época da bolha, que tinha vários jogadores importantes. Ele é um remanescente até, em tese, é um bom jogador, ele é um ótimo jogador, um jogador de um nível acima. Vai fazer 34 anos só em setembro, então tem 33 agora. Isso é um outro problema, é mais um jogador 30 no elenco do São Paulo, né? Que é um elenco com vários jogadores com mais de 30 anos. Alguns saindo agora, mas está chegando mais um. Se ele tiver ainda numa boa condição física,
Acho que tecnicamente ele vai conseguir ajudar. O jogador que atua mais pelo lado esquerdo do campo, acho que ele pode ser, evidentemente, jogador útil, pode fazer a diferença. Agora, até que ponto, eu não sei, porque, por exemplo, o Lucas veio da Premier League. O Lucas é um bom jogador, ele resolve alguns jogos, mas o Lucas não se destaca absurdamente aqui no Brasil. Ele não é um cara que você vai falar, o Lucas vai jogar, ele vai acabar com o jogo. Não é assim. Ele é bom, ele decide alguns jogos, ele é importante para o São Paulo, mas o Lucas não é o cara que chega... O Hulk é muito mais decisivo no Atlético, desde que veio da China, do que o Lucas que veio da Premier League, na minha opinião. Bem mais, bem mais. O Estevão, com 17 anos, é muito mais decisivo que o Lucas, por exemplo, no Palmeiras. Carregou o Palmeiras nas costas esse ano. Não que o Lucas não seja bom, ele é um bom jogador, mas não faz toda essa diferença. O Oscar vai fazer a coisa mudar, no caso, mudar a favor de São Paulo esse ponto? Difícil falar, até que a gente veja realmente como ele vai estar em campo, a condição que ele vai estar. Eu não gosto de ficar falando de jogador antes de contratar também não, porque, sinceramente, depois o negócio não vai, a gente fica feito bobo aqui falando sobre o cara e de repente não fecha o negócio. Enfim, vamos aguardar aí para ver como é que vai ser quando ele entrar em campo, né? Como o técnico iria utilizá-lo e essa coisa toda. Mas, assim, é muito tempo fora aqui do Brasil, muito difícil. E fora também do futebol europeu, onde você observa o cara atuando num nível mais elevado, né? Então, estou aguardando para ver. Eu não tenho condições de fazer uma análise muito aprofundada sobre um jogador que não tenho visto há muito tempo. São 8 anos, né, de futebol chinês, né, do Oscar. Ele já está lá há um bom tempo, ele saiu do Chelsea, né? E no Chelsea ele era titular com frequência, chegou a ser camisa 10 do Chelsea, inclusive, e aí agora surge como um provável nome nesse São Paulo, que disse que queria enxugar o caixa. É por isso que gera-se aí uma situação meio questionável, porque vai ser um salário altíssimo.